Opa, boa noite. O meu nome é Lucas Jancobs Ferito, eu tenho 14 anos e a minha apresentação do TED vai ser sobre a relação entre moralidade e justiça. Então, dentro dessa apresentação, serão explorados os conceitos de moralidade, justiça e lei, e tudo com isso com base na minha interpretação do livro The Relationship Between Law and Morality. Então, a primeira parte da minha apresentação vai ser sobre a exploração dos conceitos. Dentro dos conceitos concretos, que são os que a gente pode encontrar no dicionário, as leis são regras impunhas pelo Estado, ou aquele que tem poder, que vão tirar de você algo conforme você rompe elas. Então, elas não têm realmente uma base, mas vai ser tudo de acordo com o que tem o poder vai querer fazer. Então, o Estado, ou qualquer tipo de rei que tem o poder vai impunhar lei e você vai sofrer punições conforme você quebre elas. A moralidade é diferente, ela é um conceito mais social, onde dentro de uma sociedade que também tem leis, você vai ter um pensamento em conjunto que pode ser diferente ou igual das pessoas que estão à sua volta. E dentro desse pensamento conjunto você vai ter a moralidade, que é a semelhança e a dissemelhança dos pensamentos. Dentro da minha interpretação do livro, a lei são regras que foram criadas com base em optimizar a sociedade, então são regras que têm como base deixar a sociedade da maneira mais fluida possível para que todo mundo consiga conviver de uma forma mais simples, de uma forma mais pacífica, de uma forma melhor. Enquanto a moral é uma conduta pessoal sua com base em pensamentos que, pela maioria das vezes, são polêmicos, que podem ser divergentes ou semelhantes com os pensamentos daquelas pessoas às quais você convive à sua volta. Então, dentro de uma sociedade, você vai ter leis, que são aquelas que são impunhas pelo Estado, por aquele que tem poder, que tem como base tentar fazer com que a sociedade seja mais óptima, mais simples, mais fácil de conviver. E você também vai ter a moral, que é a base social, a base dos pensamentos em sociedade que são diferentes dessa lei. A segunda parte da minha apresentação vai ser a história, que eu vou falar sobre um conceito novo que vai chamar lei natural e como ele foi concretizado, criado e como ele tem um grande impacto na nossa vida hoje em dia. Então, a gente tem a criação de um conceito. Lá na época da Roma Antiga foi criado um conceito de lei natural, que foi um conceito de que nós teríamos leis baseadas em morais, e não, morais baseadas em leis. Como que era dito que dentro de uma sociedade totalitária, que não é necessariamente totalitária, mas as leis elas são impunhas conforme 100% a moral. Então, você não vão ter leis com base na moral, vocês vão ter leis que são 100% idênticas à moral, que é o que acontece na segunda fase da história, que são as épocas de reinos ou diferentes tipos de governos, em que as leis são 100% baseadas na moral e não regem pela melhor optimização de uma sociedade. Então, eu vou pegar como exemplo a Idade Média, onde você vai ter a Igreja Católica com a moralidade cristã, onde todas as regras, todos os punimentos feitos pela Igreja, pelos reinos, vão ser conforme a moralidade cristã. Então, tudo que você faz ao contrário da moralidade cristã vai ser considerado uma quebra de lei em que você vai sofrer punições. Você tem a terceira fase, que vai ser a concretização desse conceito, que ele vai ser ressuscitado na época da Revolução Industrial, onde os revolucionários lá da França Antiga, eles vão querer derrubar aqueles que têm poder, que seriam meio que os reis, os religiosos, que naquela época eram os governantes. E para isso eles gostariam de fazer com que a lei seja divergente da moral, onde você ia desassociar essas duas coisas, fazendo com que aqueles que estão no poder percam tudo que eles tinham. Então era meio que o controle que eles tinham sobre a população. E essa ideia de lei natural foi a primeira ideia de divergência entre a lei e a moral. Então ela era utilizada principalmente para enfraquecer os governos totalitários, com a maioria da base deles sendo religiosos, e foi utilizado na Revolução Francesa para você conseguir atrair mais membros para a Revolução. Então você chamava mais pessoas, conseguindo convencê-las de que o governo em que elas viviam era errado, conforme essa ideia de lei natural. Então ele foi um dos principais conceitos para a Revolução Francesa. E a gente tem a quarta parte, que é hoje em dia muitas constituições elas têm como base principal a lei natural, que seriam as regras que são diferentes das morais, que tem como a base principal a optimização da sociedade. Então são regras que hoje em dia nós podemos dizer que são corretas em relação ao que era feito antigamente. Aqui nós temos o conceito da lei natural, que é a divergência entre a moralidade e a justiça. Esse conceito ele foi criado com o motivo de você conseguir fazer com que as coisas funcionassem de uma maneira mais fácil. Por coisas eu digo a sociedade e qualquer tipo de grupo que você tenha. Então é muito bom você pensar em uma diferença entre as coisas que são um pouco mais concretas e as que são um pouco mais literais, onde você vai ter uma liberdade maior para a sua população e você vai ter um maior controle sobre o que ela faz de errado. Então essa é a principal ideia da lei natural.
E aqui a gente vai ter uma frase do livro, The Relationship Between Law and Morality, que eu gosto muito, que é "A true man of law must not only know the law, but also look beyond it and realize the main attraction of the moral law", que é onde você tem que entender o porquê de você seguir certas regras, ou o porquê de certa regra existir, não simplesmente seguir ela cegamente. Então, é sempre bom você levar essa frase não só para as regras estatamentais ou sociais que a gente vive, mas sim para qualquer tipo de conduta e pensamento que você tenha, do modo em que você vive, qualquer tipo de ação que você tenha. É importante você parar para refletir um pouco se aquilo realmente faz sentido ou se você só está seguindo aquilo cegamente. Se você está seguindo aquilo que você acha certo, se está seguindo aquilo que acha errado, e você se questionar o porquê que você também acha isso certo ou errado. Então eu gosto muito dessa frase porque ela resume muito bem o significado principal dessa minha apresentação. Então eu agradeço por assistir a minha apresentação, e aqui nós temos as fontes, as pessoas que me ajudaram, e é isso. Tenha uma boa noite, agradeço.